Arquimedes, a tragédia de um gênio. Arquimedes de Siracusa era filho do astrônomo Fídias e tornou-se um dos mais influentes matemáticos, físicos, engenheiros e inventores da Grécia Antiga. Aqui temos a imagem de Siracusa, na Itália. Reconhecido como pai da matemática, ele antecipou conceitos de cálculo integral, calculou com precisão o valor de π e descobriu princípios físicos fundamentais, como o da hidrostática. A história relata que, certa vez, o rei Hieron desejou oferecer uma coroa aos seus deuses. Para isso, ele contratou um ourives e deu-lhe uma porção de prata e outra de ouro em pó, para que fosse feita uma coroa digna de uma oferta. Hieron desconfiou da quantidade de ouro utilizada em sua fabricação e, como não havia provas para incriminar o ourives, pediu a Arquimedes que encontrasse a verdade. Durante um momento do seu banho, o cientista percebeu que, ao mergulhar seu corpo na banheira, o nível da água subia. Então, Arquimedes compreendeu que poderia encontrar a verdade a respeito da coroa. Conta ainda a história que, ao perceber que poderia solucionar a dúvida do rei, o cientista saiu correndo completamente nu, gritando: Eureka! Eureka! Que quer dizer: encontrei, encontrei. Arquimedes, então, preparou blocos de prata e ouro com o mesmo peso da coroa e, mergulhando um de cada vez em um recipiente com água, observou o aumento nos níveis do líquido. E percebeu que o volume de água deslocado pelos dois blocos era diferente. Arquimedes conseguiu, assim, determinar as massas aproximadas de ouro e prata utilizadas na confecção da coroa. A experiência levou Arquimedes a definir o que é chamado princípio de Arquimedes, ou seja, um corpo imerso em um fluido sofre uma força de empuxo vertical para cima igual ao peso do fluido deslocado. Também ficou famoso esse princípio pela história da coroa de ouro, assim como o grito de Eureka! Dentre os feitos de Arquimedes, nós vamos encontrar alguns tópicos importantes. Dentro da matemática e geometria, ele determinou fórmulas para a área e o volume da esfera e do cilindro, além de aproximar o valor de π com alta precisão. Para a mecânica, criou o parafuso de Arquimedes, usado para elevar água, máquinas de guerra como catapultas e garras para defender Siracusa, e aprimorou o uso de alavancas. Nesta imagem, você vê um protótipo do parafuso de Arquimedes. Em relação à alavanca, Arquimedes formulou os princípios teóricos do equilíbrio de cargas pesadas e ficou célebre pela frase: "Dê-me um ponto de apoio e com a minha alavanca erguerei o mundo". Nesta ilustração a óleo de Thomas Spencer, no ano de 1895, temos a representação de Arquimedes dirigindo as defesas de Siracusa. Arquimedes estudou em Alexandria, no Egito, mas passou a maior parte da vida em Siracusa, na Sicília. Sua obra lançou as bases para a física e a engenharia modernas. A morte de Arquimedes ocorreu no ano de 212 a.C., durante a Segunda Guerra Púnica. Ele foi morto por um soldado romano durante o cerco e a invasão de Siracusa pelas tropas, lideradas pelo general Marco Cláudio Marcelo.
O cientista foi morto aos 75 anos por um soldado romano enquanto estava absorto estudando figuras geométricas, em particular círculos desenhados na areia. Apesar das ordens estritas do general Marcelo para que Arquimedes fosse capturado vivo, devido à sua fama e genialidade, o soldado romano o encontrou desenhando círculos e Arquimedes, ignorando o perigo, teria dito ao soldado: Não pise nos meus círculos. O soldado, irritado com a recusa do cientista em acompanhá-lo imediatamente, o matou com uma espada. Nesta imagem, vemos a representação da morte de Arquimedes pelo soldado romano em Siracusa num mosaico romano do período imperial. O general teria ficado furioso e profundamente triste com a morte de Arquimedes, considerando-o uma perda inestimável e ordenando que o soldado fosse punido. O trágico episódio marcou o fim da era de ouro da matemática grega e simbolizou a substituição da ciência abstrata pelo pragmatismo romano no Mediterrâneo. A gravura retrata Arquimedes sentado em uma cadeira, pensando. Arquimedes foi um dos primeiros filósofos cientistas a seguir o que chamamos atualmente de método científico. Ele antecipou práticas da ciência moderna ao combinar observações cuidadosas, experimentação sistemática e raciocínio matemático para resolver problemas físicos e geométricos. Nesta página, vocês encontram os créditos dos sites pesquisados, além de outros correlatos, para que você possa estudar um pouco mais sobre esse gênio. Eu sou a professora Ivanir Sanches, graduada em Artes Plásticas, Matemática e Pedagogia. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, comentar, compartilhar e inscrever-se no canal. Este é o canal Matemática, Arte e Companhia.